Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle, pessoal. Novamente, nosso ritual padrão. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, peço essa força de vocês. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento, vocês já sabem, é muito importante fazer esse conteúdo aí chegar o máximo de pessoas possíveis, tá? E hoje, pessoal, eu falei que é um vídeo sobre Oracle, porém não vai ser, não especificamente, né? Mas é um vídeo sobre Linux, pessoal. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o Linux, né? Tem aquela grande pergunta, preciso saber Linux para usar o banco de dados Oracle? Bom, sim e não, tá? Eu vou estar passando alguns vídeos aí para vocês de algumas coisas básicas sobre o Linux. Eu gosto de falar que é o mínimo que você tem que saber para sobreviver como DBA, né? Quando você está tratando ali um banco de dados Oracle no ambiente Linux, tá bom? Eu sei que existe uma grande resistência aí em relação ao Linux, né? Principalmente quando você fala, mas o banco de dados Oracle você precisa saber Linux, né? Bom, pessoal, precisa saber um pouquinho sim, tá? Eu aprendi muita coisa do que eu sei foi meio que ali na raça, aprendendo no dia a dia, com outras pessoas, com outros DBAs e tudo mais, tá? Então eu vou estar passando para vocês aí um básico, tá, pessoal? Não é nada aprofundado, mas é o suficiente para vocês saberem manipular algumas coisas do Linux para poder manipular algumas coisas do banco de dados também, tá? Novamente, são alguns vídeos que eu vou estar passando para vocês com algumas coisas básicas, tá? Nada aprofundado. Tem outros cursos aí na internet com maior competência, né? Gente mais competente falando especificamente sobre Linux. Eu não sou um especialista em Linux, mas sei bastante o suficiente para poder lidar, para poder atuar ali em cima do banco de dados Oracle, tá? E o intuito aqui é só iniciar vocês nessa questão do Linux, tá bom? Então eu vou fazer alguns vídeos aí e vou estar passando para vocês algumas dicas, algumas histórias e algumas coisas práticas também mostrando alguns comandos básicos que vocês precisam saber, você que é DBA e quer ser DBA, para poder manipular ali o Linux relacionado ao banco de dados. Beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a parte 3 aqui dessa sequência de aulas sobre Linux básico para DBAs. Tá? Nessa aula aqui eu vou estar falando sobre o Shell, linha de comando, Shell. Tá? O temor aí de todos os estudantes que querem, né, entrar para banco de dados ou aprender Linux no geral. Então vamos lá, uma pequena introdução aqui sobre o Shell, sobre a linha de comando, né? A gente entendeu o que é essa linha de comando, o que é isso, onde que vai, onde que vive, como que tudo mais isso aí. Então, introduçãozinha aqui, ó. O terminal Linux é um dos principais aspectos do sistema operacional, sendo este muitas vezes motivo de temor por parte dos iniciantes, acostumados a interagir com interfaces gráficas, né, pessoal? Esse que é o grande X da questão, né? Já vi eu tive muito aluno, muito testemunho aí de que a grande dificuldade, às vezes, até mexer com Oracle, tá, pessoal? É porque tem que aprender Linux, né? Essa é uma pergunta muito comum. E eu tenho que aprender Linux? Galera, tem que aprender Linux, tá? Esse é o nosso mundo aí de tecnologia e de banco de dados. Sim, é uma coisa que fatalmente você vai ter contato, então sim, você vai precisar aprender ali minimamente. É o que eu estou tentando para vocês aqui, né? Passar para vocês aqui esse básico em relação a isso, tá? Mas não fiquem com medo, tá, pessoal? Não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho... Eu recomendo aí que vocês tenham esse contato o quanto antes. Compartilhando um pouco da minha história com vocês, lá na época da faculdade, eu estudei na faculdade federal, todos os sistemas operacionais de todos os laboratórios eram Linux, tá, pessoal? E eu falei, ixi, vou ter que aprender, né? E eu nem pensava em ser DBA nessa época, tá, pessoal? Nem passava pela minha cabeça. E aí eu falei, eu vou aprender. O que eu fiz? Na época eu tinha um computador mais fraco e tudo mais, e aí eu instalei um Dual Boot com o Ubuntu, tá? E comecei a mexer só no Ubuntu. Foi assim que eu comecei a aprender Linux, tá? Na raça, pessoal. Não foi com ninguém me ensinando nem nada. Eu decidi fazer e aprender, tá? No fim você entende que tem muita coisa que é bem simples, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, tá? Afinal, embora o uso de comandos seja a essência da computação, a prática é novidade para a maioria dos usuários, né? Quem está muito acostumado com Windows, né? Muita questão da interface gráfica, quando pega o Linux que lá você tem linha de comando, às vezes se assusta, né? Mas não precisa, pessoal, é tranquilo, tá? E aí, o que é o terminal do Linux, tá, pessoal? Ó, em linhas básicas,
terminal Linux, também conhecido como Shell, tá? É um programa que recebe os comandos do usuário a partir do teclado e os repassa às camadas de baixo nível do sistema operacional. Logo, podemos defini-lo como um mecanismo de software que intermedia a interação do usuário com o Linux, tá? É através do Shell, é através da linha de comando, pessoal, que você vai estar passando os comandos que você quer que o sistema operacional executa, né? E aí ele vai interfacear ali os comandos que você está executando com as solicitações de hardware, tá? Então esse termo aqui é bastante comum, ó, pessoal. Shell, quando a gente estiver falando de Shell, ó, então selecionou um monte de coisa ali, ó. A gente está falando de quê? De linha de comando, tá? Então, abre o seu Shell aí. Eu estou falando para você abrir o seu prompt de linha de comando, tá? É o termo mais comum aí para quem mexe com Linux, tá? E é ele quem permite ali, né? Logo, podemos defini-lo como um mecanismo de software que intermedia a interação do usuário com Linux. Perceba, pessoal, o Shell, né? A linha de comando intermedia o que o usuário vai estar fazendo com o sistema operacional. O sistema operacional intermedia o que vai estar acontecendo com o hardware, né? Então perceba que tem uma escadinha aí, né? Então é bem interessante. E olha só, se reproduzirmos a hierarquia do sistema por meio de suas camadas, veremos que a comunicação é estabelecida em 4 níveis. Primeiramente, o usuário executa o shell. Este envia as instruções aos serviços de baixo nível, os quais interagem com o kernel. Por sua vez, o kernel aciona o hardware. Como eu acabei de falar, né? Aí eu só esqueci de colocar ali o kernel, né? Porque o kernel é o sistema operacional, né? Então você tem o usuário interagindo com o shell interagindo com o SO interagindo com o hardware, né? O CO ali, SO ou kernel, né? Interagindo com o hardware, tá? Então é bem legal, é bem o fluxo, né, de trabalho ali, de execução das coisas com o Linux, tá? Portanto, o terminal Linux é um instrumento que propriamente nos permite utilizar os componentes do computador, tá? O Shell é quem nos permite fazer isso. Como eu falei, tem várias distribuições, pessoal. Algumas distribuições estão bem amigáveis no sentido de a interface gráfica evoluiu tal qual é uma interface do Windows, tá? Porque é uma coisa mais comercial, né? É muito difícil você vender e falar para o usuário, ó, você vai ter que manipular ali esse sistema operacional com linha de comando. O usuário, não quero. Ver todo mundo usando o Windows e clicando nas coisas, né? Botãozinho, clica aqui, seleciona aqui, arrasta, blá, blá, blá. Quando ele, eu tenho que executar tudo por linha de comando. Aí ele se assusta. Então, comercialmente falando, isso não é interessante, né? Tanto é que tem versões aí mais amigáveis em relação à interface gráfica, versões Linux, distribuições Linux, que pensando nessa questão comercial, né, já tem interfaces mais amigáveis. Aí o usuário fica mais tranquilo lá de mexer, né? Você clica aqui, arrasta ali, abre aqui e tal, tudo mais. Mas no geral o Linux tem essa linha de comando, tá? Não que esses SOs, tá? Uma observação, pessoal. Esses SOs mais amigáveis você não consiga manipulá-los através da linha de comando, tá? O que aconteceu é que eles evoluíram mais na parte gráfica, interface gráfica, tá? Então, novamente, pessoal, o Shell, né, quem é ali o cara que permite você utilizar os componentes do computador, tá? Por linha de comando. E aí, né, quais são os interpretadores Shell mais populares? O que é os interpretadores Shell, pessoal? É o software Shell de linha de comando que vai receber os seus comandos e vai interpretá-los e fazer aquele fluxo de interação que a gente mencionou ali anteriormente, tá? E aí existem alguns interpretadores, tá? O Shell, ele não é o Shell é um conceito, né? Um Shell é um conceito de linha de comando, tá? E aí existem softwares que são esses interpretadores Shell, tá? Então o Shell em si ele não é um software, ele é um conceito, uma denominação para os interpretadores, tá? E aí existem vários interpretadores, eu listei alguns deles aqui, ó, os mais populares, ó. Xterm, um dos emuladores mais antigos utilizados. Bourne Shell, disponibilizado em todos os sistemas baseados em Unix e ele oferece recursos básicos. Korn Shell, baseado no Bourne, mas contém funcionalidades adicionais. C Shell, emulador cuja sintaxe se assemelha ao da programação C. E o Bash Shell, o famoso Bash, tá? Bourne Again Shell, uma combinação de Korn Shell com o C Shell, que costuma acompanhar a maioria das distribuições Linux. Ele é o mais comum, tá, pessoal? Ele é o interpretador Shell mais comum, ou seja, o Bash, chamado Bash. Você vai ver, geralmente você não ouve Bash Shell, tá? Você ouve só Bash. O que significa Bash? Bourne Again Shell, tá? Ele é o mais comum ali, né? E ele vem, né, na maioria das distribuições do Linux, como eu mencionei ali, tá?
Então tem todos esses conceitos, e para ilustrar melhor aqui um pouquinho, pessoal, eu novamente conectado na minha máquina, e eu estava fazendo os comandos aqui, ó, para descobrir qual é o shell aqui que o Oracle Linux usa por padrão. E olha só, esses comandinhos ali, ó, echo, aspas, cifrão shell, e echo, cifrão 0. Ambos me mostram que eu estou usando o bash, olha lá. Tá? Por padrão, né, e como eu mencionei aqui, ó, a maioria das distribuições usou o bash, tá, pessoal? Se tornou o mais popular, o mais comum, tá? Novamente, pessoal, podem haver distribuições que possuam outros, tá? Eu mencionei aqui o tanto que existe, ó, os outros que existem. Então pode ser que você tope aí com algum SO que não use o bash, tá? E aí você vai ter que aprender como é que você manipula aquele interpretador shell, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? E não deve mudar muito também de um para o outro. Eu particularmente nunca tive contato com nenhum outro, tá? Sempre foi com o bash. Porque ele é o mais comum mesmo e até o mais amigável, mais intuitivo. Quem é especialista em Linux geralmente vai estar lidando com esse interpretador shell aqui. Tá? Então, só para mostrar para vocês aqui que no meu Linux aqui eu tenho esse cara. Então, tudo que eu executo aqui, ó, def-h, ls, ls-tla, tá? Sei lá, top, qualquer coisa que eu executo aqui, quem está interpretando, pessoal, é o shell. Tá? É o bash, na verdade, é o bash que está interpretando. Todos esses comandos aqui são comandos, tá, que o bash suporta e interpreta. Tá? Então eu vou estar sempre passando todos os comandos aqui. Ó. Tudo que eu passar vai ser interpretado por ele, passado para o sistema operacional, e se tiver alguma interação com o hardware, o sistema operacional vai interfacear. Tá? Então isso aqui é tudo que o usuário faz, tá? A linha de comando aqui para poder interagir com o bash. Beleza, pessoal? Então um pouquinho aí, é importante, eu trouxe essa parte do shell aqui, só para vocês entenderem, né, e para não ficar muito vago essa parte de onde o que interpreta os comandos, e para vocês entenderem também que não existe mais de um, né, interpretador shell, tá? E que é ele que você executa os comandos aqui e que são interpretados e executados conforme você vai manipulando eles, tá? E na aula 4 a gente vai estar falando especificamente de comandos, todos os comandos. E aí, claro, comandos básicos para DBA, tá, pessoal? Que são comandos do bash, tá? Do bash aqui, que são interpretados por ele. Eu listei alguns, tá? Que são importantes aí para você DBA poder manipular. O banco de dados em si, tá? E até o próprio Linux sobre o espectro de banco de dados, tá? Então, na parte 4, a gente vai estar focando específico em comandos aqui que a gente vai estar usando ou aqui na manipulação aqui da minha máquina. Beleza?